Fala gigantes, tudo bem? Meu nome é Augusto Carrara, estou aqui na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, apenas eu e o cinegrafista cumprindo todas as ordens, da Organização Mundial da Saúde para gravar para você um conteúdo super exclusivo. Bom, nesses próximos dias eu, junto com você, vou mostrar um passo a passo para você se desenvolver e desenvolver o seu negócio. O nome disso que a gente está fazendo se chama Empreenda Vila Velha Digital. Nos últimos 2 anos treinei mais de 100 empresas aqui no Espírito Santo, mostrando para essas pessoas que elas podem ser muito mais. Resumidamente, eu sou publicitário com especialização em Shopper Experience. Atuei 10 anos no varejo, começando como promotor de cartão, saindo cuidando de uma operação de uma multinacional. Além disso, atuei 10 anos no varejo. E vou falar para você, a minha maior escola não foi a pós-graduação, não foram todas as especializações, foi na rua, com os camelôs de Madureira. Eu sou coach e membro da Sociedade Brasileira de Coach. E aí muita gente pergunta, Augusto, o que é ser coach? Cara, coach nada mais é do que o Uber dos sonhos, ou seja, aquele cara que entende aonde você está e aonde você quer chegar. Só que eu estou me apresentando para você, mas eu quero que você pegue agora papel e caneta, porque eu vou passar conteúdo rico para você e para o seu negócio. O objetivo principal do Empreenda Vila Velha Digital é capacitar você para esse novo momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui para te mostrar um caminho com 4 módulos, onde você vai entender quem é o seu cliente. Ou seja, o módulo 1 vai ser descobrir quem é o seu cliente, aonde ele está, qual é o nicho de mercado que você faz, como é que você escolhe isso, quem é sua persona, o que é isso, como é que você faz propaganda para ele. No segundo módulo, vai ter o módulo de vendas online, ou seja, como é que você se cadastra nas plataformas de venda, iFood, Uber Eats, quais são os melhores apps, como é que você se ranqueia melhor, como é que você utiliza os marketplaces, como é que você usa o PicPay Business como forma de pagamento. Depois eu vou te mostrar, no módulo 3 de redes sociais, como criar uma conta comercial no Instagram, no Facebook, como que você fotografa, ou seja, como é que você tira foto de um produto ou de um serviço. E o 4º módulo, como que você vai usar o WhatsApp Business como uma máquina para fazer o teu negócio vender. O objetivo desse papo aqui é desenvolver você empreendedor. Só para você ter noção, a Prefeitura de Vila Velha tem cadastrado mais de 38 mil microempreendedores, que tem como sua grande maioria empreendedores da área de alimentação e empreendedores da área de vestuário. Então eu vou te mostrar aqui de ferramentas práticas de como fazer isso. Tá pronto? Nessa jornada, bora comigo, vamos ser gigante! Para começar, eu quero que você entenda que essa jornada de empreendedor é uma jornada complexa. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ter momentos que você vai querer desistir, mas eu tô aqui para te mostrar que vale a pena. Eu tô aqui para te mostrar que faz sentido você continuar gerando emprego, renda e, acima de tudo, construindo os seus sonhos. Nós, da Prefeitura de Vila Velha, estamos aqui com o Empreenda Vila Velha Digital, com o nosso objetivo de fazer com que você continue construindo os seus sonhos, continue gerando emprego e transformando a vida das pessoas. Dito isso, eu quero te mostrar o seguinte, mas Augusto, como que eu desenvolvo uma nova habilidade? Bom, existem várias e várias pessoas que têm um conhecimento teórico muito grande, ou seja, são aquelas pessoas que sabem tudo na teoria, ou existem aquele outro modelo de pessoas que são aquelas que assim, são fazedoras. Você pergunta como que a pessoa fez aquilo, eu fiz instintivamente. Só que a questão é a seguinte, pessoal, como é que você desenvolve uma nova habilidade? Eu preciso ter o conhecimento teórico e eu preciso ter as atitudes. Quando eu faço isso de maneira sistêmica, automaticamente eu vou construir uma nova habilidade, que é o saber fazer. É mais ou menos assim. Lembra quando a sua avó te dava um chá de camomila para você ficar mais calmo? Bom, a conta é essa, é chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, o conhecimento é o saber teórico, a habilidade é o saber fazer e as atitudes é o ser. Existe um cara chamado William Glasser. O William Glasser é um cara fenomenal e ele estudou sobre como nós aprendemos. Só para você ter noção, você vai só aprender 50% de tudo que eu vou te ensinar aqui hoje. Por quê? Ele criou uma pirâmide chamada pirâmide do aprendizado. E ele diz o seguinte, você aprende 10% lendo.
20% escutando. Você aprende 30% observando. Agora, quando você vê e observa, você aprende 50%. Agora, você já reparou que na época da escola, você aprendia muito mais quando você fazia um trabalho onde você tinha que discutir com os outros? Sim. De acordo com o William Glasser, você aprende 70% discutindo. Só que, quando você sai do campo da discussão apenas, ou de ouvir, e começa a fazer, você aprende 80%. Então eu quero fechar um compromisso com você que está me assistindo agora. Eu vou estar aqui respondendo todas as perguntas que você estiver fazendo, para acelerar o seu processo de aprendizagem. Só que não adianta você ficar me ouvindo se você não colocar em prática no seu negócio. A minha missão aqui é de fazer você um verdadeiro gigante. Só que eu preciso de um compromisso teu, que você coloque em prática. Dito isso, vamos agora entender quem é o seu cliente. A pergunta que eu faço para você, você tem clareza hoje exatamente de quem é seu cliente? Eu brinco muito que eu tenho que tratar o cliente como o grande amor da sua vida. Fala para mim, aquele momento que você estava apaixonado, aquele momento que você viu o amor da sua vida, aquele primeiro amor, como que você fazia? Eu tenho certeza mais que absoluta que você estava vestido adequadamente para essa pessoa, que você sorria para essa pessoa, que você estava ali olhando para ela, buscando se conectar de maneira genuína, de maneira verdadeira, dava 100% de foco para essa pessoa. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que tratar o cliente como o grande amor da sua vida. Pega agora a sua lista de contatos no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram e olha para esses contatos aí que são seus clientes e entenda, eles são os grandes amores da sua vida. Você precisa olhar com um amor assim, sobrenatural, porque é esse cara que vai resolver você junto. Ao vivo a gente sabe como é que é, né? É esse cara que vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Então, quanto mais você ajuda o cliente, quanto mais você transforma o cliente, mais fácil você tá para realizar os seus sonhos, ok? Então fica comigo que agora a gente vai entender qual é o passo a passo para entender qual é o meu nicho de mercado, quem é o meu cliente e como que eu acho esse cliente para conseguir vender cada vez mais para ele. Mas afinal, Carrara, o que é nicho, você deve estar se perguntando. De maneira geral, nicho é uma fatia do mercado, ou seja, quanto mais específico for, mais fácil fica de você entender o seu cliente. Às vezes a gente quer falar com todo mundo, eu quero vender para todo mundo. Quanto mais específico for, mais fácil fica de você se comunicar. Só para você entender, hoje a gente tem 3 níveis, né? Eu tenho nichos globais, por exemplo, o nicho global ele tem muita visita, ou seja, é muito grande, imagina. Eu quero um nicho de alimentação. Alimentação é um nicho global, ok? Só que eu tenho nichos específicos. Eu posso ter um nicho de alimentação com comida rápida, por exemplo. Eu tenho um nicho de alimentação com comida rápida. Só que ainda tem muita gente nesse nicho. Agora, quando eu coloco alimentação, comida rápida e saudável, ou seja, eu falo com uma fatia de mercado muito mais específica. Ou seja, quanto mais clareza você entender de quem é o nicho de mercado que você está atuando, facilita. Então, assim, o nicho ele pode ser segmentado de maneira geográfica, ou seja, eu vou atender só os clientes de Vila Velha, eu vou atender só os clientes da Praia da Costa ou de Terra Vermelha. Fica muito mais fácil, porque não adianta você querer falar com todo mundo, porque a linguagem do cliente de Terra Vermelha é diferente da linguagem do cliente da Praia da Costa. Então, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Ou seja, eu posso ter uma segmentação demográfica, que é de acordo com o gênero da pessoa, idade, religião. Eu também posso ter um nicho psicográfico, ou seja, é uma parte que vai muito ligado para fatores de personalidade, estilo de vida. Eu posso ter a questão, comportamental também, ou seja, um produto para dividir o seu público, enfim. Eu estou mostrando aqui para você, de maneira prática, como que você faz isso. Ou seja, são várias fatias. Mas, em linhas gerais, você precisa entender nicho é uma fatia do seu mercado que você vai atender. Eles são globais, nichos médios e nichos específicos. Quanto mais específico for, mais fácil fica. E agora, eu vou pedir uma ajuda sua. Eu vou ler uma cola aqui embaixo,
Porque são perguntas que você precisa fazer. Então pega agora papel e caneta e responde para mim. Você tem interesse ou paixão pelo nicho que você está escolhendo? Ou seja, eu já vi várias e várias pessoas que atuam no nicho de mercado que não tem nada a ver com ela. Vai ter momento, empreendedor, que a sua vida vai ser difícil, vai ter momento que você vai querer desistir. E se você não tiver paixão por aquele nicho de mercado, você muito provavelmente vai desistir. Segunda pergunta para definição de nicho de mercado. Você possui um conhecimento específico relacionado a esse nicho? Imagina que você vai vender roupa, mas você foi, sei lá, engenheiro a vida inteira. Você tem, será, as habilidades, as aptidões para saber comprar, para entender o que o seu público quer? Terceira pergunta, qual é o benefício que você pode oferecer às pessoas através desse conhecimento? Você precisa entender o seguinte, nós somos resolvedores de problemas. Imagina o seguinte, você que é empreendedor, você está resolvendo um problema. Pensa, você não vende roupa, você vende felicidade, você vende autoestima. Lembra da minha época que eu era promotor de cartão C&A, lá atrás, em 2009? Eu lembro que eu não vendia cartão C&A. Eu lembro que eu vendia para as pessoas alegria, felicidade e transformação. Até porque você já viu alguém que compra uma roupa ficar triste? Quando ela se sente bonita, com autoestima? Então é o seguinte, qual é o problema que você está resolvendo dos seus clientes? Você tem que entender o seguinte, Augusto, eu trabalho com o meu nicho de alimentação. Massa que o seu nicho é de alimentação. Qual o problema que você resolve para as pessoas? Você está dando praticidade para a pessoa, você está dando mais tempo talvez com a família, porque o tempo que ela está pedindo uma alimentação contigo, ela está, ao invés de ela estar fazendo a comida, ela está ali curtindo o esposo, a esposa, os filhos. Então você está dando praticidade, mais velocidade para aquela pessoa. A pergunta que tem que ficar muito na tua cabeça, qual é o problema que você resolve? E uma outra pergunta também que é essencial é, qual é o tamanho desse nicho e qual é a demanda desse nicho de mercado? Porque eu já vi várias e várias pessoas com umas ideias perfeitas, maravilhosas. Entretanto, tem uma fatia muito pequena de mercado. Então, assim, você tem que responder essas perguntas. Mais uma vez, eu vou olhar aqui na minha cola. Você tem interesse ou paixão pelo nicho de mercado escolhido? Você possui conhecimento específico relacionado a esse nicho de mercado? Qual é o benefício que você pode oferecer às pessoas através desse conhecimento que você tem? E qual é o tamanho desta demanda do nicho de mercado? Respondendo essas perguntas, agora eu vou te ensinar como se tornar uma autoridade no nicho. Só que eu quero que você responda para mim. Você tem clareza dessas perguntas? Você já tinha ouvido falar isso alguma vez na sua vida? Isso que eu estou te falando, gigante, é extremamente essencial para que você tenha resultado. Por quê? Quanto mais você conhecer o seu cliente, mais fácil fica de você oferecer produtos, você oferecer serviços para ele, falar a linguagem, conecta com ele para ter mais resultado. Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você acha que se constrói uma autoridade dentro de um nicho de mercado? A primeira coisa que você tem que mostrar é que você tem conhecimento da área. Imagina o seguinte, que você está vendendo roupa. Você está vendendo roupa, você tem que mostrar para o seu cliente que você entende de tendência, você entende de custo-benefício, você vai gerar valor para aquela pessoa. Então, quanto mais conhecimento da área você tiver, melhor é. E aí, dica que eu te dou é você usar as suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, ou até mesmo o seu WhatsApp para dar dicas para o seu cliente. Eu vejo que muitas empresas, elas erram por só querer falar, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Cara, a venda não é mais assim. A venda é muito mais dinâmica, ou seja, eu gero valor para o meu cliente. Quanto mais valor eu gero para esse meu cliente, mais chance eu tenho de ter resultado. Então, assim, como é que você gera valor? Com conteúdo. Marketing de conteúdo é essencial para você construir uma autoridade. Uma outra dica prática que eu te dou é, analise o que seus concorrentes estão fazendo. Porque existe uma coisa chamada paridade de concorrência. Ou seja, você não pode estar fugindo muito do que o teu mercado faz. Muitas vezes, você está ali, o seu mercado está indo para um caminho, e você está paralisado no tempo. As pessoas que elas não estão no digital, as pessoas que não têm uma rede social hoje, que não se comunicam com o seu cliente de maneira assertiva, não se relacionam, eu tenho certeza que está passando muita dificuldade nesse momento. E por isso o Empreendendo da Vila Velha está aqui, para te dar a clareza para você sair disso. Então, assim, entenda o que seus concorrentes estão fazendo.
E aí é o seguinte, fala diretamente com a sua linguagem. Com a linguagem do seu público. Você já reparou que eu estou te chamando de gigante o tempo todo? Isso tem um significado. Eu vou ensinar lá na frente sobre gatilhos mentais. E um dos gatilhos mentais mais fortes é o pertencimento. Quando eu te chamo de gigante, você faz parte do meu grupo de pessoas. E aí, quando você fala diretamente para o seu público, o que acontece? Você está ali com clareza e se comunica de maneira mais fluida para ele. Agora, eu quero que você pare e responda, pergunta por pergunta. Você tem demonstrado conhecimento na área? Você está atento aos seus concorrentes? Você está produzindo conteúdo para o seu nicho? E, acima de tudo, você está falando diretamente para o seu público? Pergunta aqui embaixo agora, que eu vou te ensinar o como fazer isso de maneira mais prática e objetiva. Mas, mais uma vez, eu quero colocar para você, isso aqui, esse conhecimento que eu estou lhe passando, ele só vai funcionar se você executar na prática. Mas assim, é muito legal ter essa possibilidade de conversar com você aqui, mostrar para você de maneira clara e objetiva como fazer isso. Assim, a gente fez várias e várias ações no ano passado sobre o empreendedor, a gente fez o Empreenda Vila Velha nos bairros, a gente fez o Empreenda Mulher, que é um projeto lindo, onde a gente ajuda as mulheres a se desenvolverem, serem protagonistas de suas histórias. A gente teve o Papo Business e tudo mais. Então, assim, é muito massa a gente pode saber que a gente está ajudando você, empreendedor. Já bebeu água? Deixa eu beber um pouquinho da minha água aqui. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre persona. Então, eu escolhi qual é o nicho de mercado que eu vou atuar. Eu escolhi qual é o segmento que eu vou atuar. E aí, persona, lembra que eu falei há pouco sobre o grande amor da minha vida, seu cliente? Então, é mais ou menos isso. A persona é a representação do seu público ideal. É mais ou menos o seguinte, eu não falei do amor da sua vida, é mais ou menos que, é da maneira que fosse o seu amor dos sonhos. Sabe, como é que essa pessoa, quantos anos ela tem, quais são as principais características dela. Entender quem é a sua persona vai ajudar muito você na decisão de compra. Vai ajudar demais você a fazer o quê? Entender como que você vai falar melhor, quais produtos ofertar, quem é o decisor de compra, ou seja, é o esposo, é a esposa, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade por não entender claramente quem é o cliente ideal. Então aqui eu vou te ensinar agora como identificar esse grande amor da sua vida, que é o seu cliente. Primeira pergunta que você tem que fazer é, esse cliente, ele é homem ou mulher? Você sabia que a maioria das lojas masculinas, quem compra roupa é a mulher? Então, assim, eu preciso ter uma comunicação adequada para isso. Então, assim, quem compra do seu negócio, ele é homem ou é mulher? Responde aí no papel agora. Primeira pergunta, homem ou mulher? Segunda pergunta, qual é a faixa etária desse seu amor da vida? Porque a forma como você se comunica com uma pessoa que tem 30 anos é completamente diferente da forma como você comunica com uma pessoa de 70 anos. Mora em qual cidade? Com certeza Vila Velha. Só que aí é que tá. Qual é o bairro da cidade que o seu cliente, ou melhor, o grande amor da sua vida mora? Isso muda muito porque os hábitos de consumo eles variam de região por região. Quarta pergunta, ele é casado, solteiro, mora junto, namora, por quê? Tem tipos de compra que são compras imediatas e tem compras que ele precisa pedir autorização para o esposo, por exemplo. Tudo que eu faço hoje de compra, eu converso com a minha esposa e a gente junto, a gente toma as decisões. Eu não compro nada sem pedir a ela. Lá em casa sempre a última decisão é minha. Sim, senhora, a gente tomou essa decisão junto. Né? Então isso faz muita diferença. Então ele é casado, solteiro, namora, mora junto, tem filhos. Quantos filhos e qual a idade? Por quê? Isso pode ser uma possibilidade para você de você criar combos exclusivos para os filhos. Então você tem um produto para o pai e para a mãe, ok? Mas você pode criar um combo kids. Isso ajuda muito. Ela trabalha onde? Esse grande amor da sua vida. Ele trabalha em empresa, trabalha em casa, trabalha viajando. Por quê? Você tem a possibilidade, por exemplo,
de mandar, vamos dar o exemplo que a pessoa ela trabalha viajando, tá? Se ela trabalha viajando, o que você pode fazer? Você vai lá e vai mandar um guia para essa pessoa de 15 em 15 dias, ou quando ela está lá com o seu produto ou seu serviço. Agora, se ela trabalha em casa, ela trabalha em home office, né? Virou moda home office. Todo mundo está trabalhando hoje em casa. Mas aí como é que você faz para vender para essa pessoa que está em casa? Talvez se essa pessoa... vou dar um exemplo que você trabalha com vestuário, ok? Se você trabalha com vestuário, imagina que a pessoa tem que estar bem vestida em casa. Só que ela precisa de roupas que sejam confortáveis. Então tem a possibilidade de você oferecer produtos ou serviços para elas. Não, ela trabalha de carteira assinada e tudo mais. Por que isso faz diferença? Até nos recebimentos, ou seja, quanto que... a gente vai fazer essa pergunta agora, mas é o seguinte, qual é o dia que ela recebe? Ela recebe dia 15, dia 30, no quinto dia útil? Porque nesse período que a pessoa recebeu, você tem que fazer ações que vão fomentar a compra dela. Eu costumo dizer que você tem que vender ali até o seu dia 15, 60% a 70% de toda a sua venda do mês, porque é quando a galera tem dinheiro. Ela trabalha com qual profissão? Entender a profissão, ela é muito, muito, muito importante, porque quando você entende a profissão do grande amor da sua vida, vulgo cliente, você tem clareza de como que você vai vender para esse cara, quanto ele recebe. Não adianta eu oferecer um produto que seja, sei lá, por exemplo, um hambúrguer de R$50 para alguém que ganha 1.000. Eu estou falando que esse hambúrguer representa 5% do faturamento dela. Então, isso muito provavelmente vai dificultar a tua venda. Quando na partida, eu preciso também, não adianta eu oferecer para um cliente que recebe 10.000 um lanche de 5, 10 reais, porque para ele não faz diferença. Então, essa percepção de valor é extremamente importante, ou seja, quanto ele recebe. Então, recapitulando. Primeira pergunta, ele é homem ou mulher? Segunda pergunta, qual é a faixa etária? Terceira pergunta, mora em qual bairro aqui de Vila Velha? É casado, solteiro, mora junto, namora, tem filhos, quantos, qual a idade? Trabalha onde? Trabalha viajando, em casa, qual a profissão e o quanto recebe? Eu estou aqui olhando às vezes para baixo, porque mais uma vez, eu não sou a máquina, então eu tenho uma colinha aqui. Respondido essas perguntas, agora vamos para o ponto de conexão. Entenda que você é um resolvedor de problemas. Quanto mais problemas de pessoas você resolve, mais próspero é o seu negócio. Imagina o seguinte, se você resolve o problema de centenas de pessoas, o seu faturamento ele vai ser muito maior do que se você resolve o problema de dezenas de pessoas. E não adianta, todo produto ou serviço que você vende é para resolver um problema. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer é, o seu cliente, ele sabe que ele tem um problema? Então é o seguinte, qual é o problema que uma loja resolve, por exemplo? O problema dessa pessoa é ela estar bem vestida para ter mais segurança, para ela se sentir mais autoconfiante, ter autoestima e pode ser que passar a imagem adequada para ela. Massa, esse é o problema. E aí, assim, quais são os incômodos dessa pessoa? Ou seja, quais são as dores desse cliente? Cara, é muito louco. Mas quanto mais clareza você tiver dessas dores, mais chance você vai ter de resultado. Porque lembra que eu falei que você é um resolvedor de problemas? Então, assim, quais são os problemas que você resolve? Liste todos. Agora, de todos esses problemas que você listou, de todas essas dores que você listou, qual é a maior dor desse cliente? Ou seja, qual é a dor, aquela que é muito forte, que você, se resolver, vai ter a vida transformada? Agora, a quarta pergunta. Qual é o ponto B? Ou seja, como será a vida dessa pessoa depois que você resolver esse problema? Por que esse tópico de definição de persona é pontos de conexão? Porque é a forma de você entender qual é o cliente, a gente já entendeu qual é o perfil dele, agora a gente está entendendo quais são os problemas dele e como que é a vida dele para você transformar a vida desse cliente. Por que eu estou falando isso para você? Porque quanto você pode criar mais soluções de produto para aquilo ali. Imagina que você entendeu que o problema do seu cliente é o quê? Sei lá, ele tem filhos e ali ele precisa que os filhos dele
tenham mais... Enfim, eles andem adequadamente com roupas igual ao dos pais, por exemplo. Vamos continuar com o exemplo do vestuário. O que acontece? Você, quando está fazendo isso, você pode oferecer mais uma solução de roupas infantis ou fazer uma parceria com uma loja que venda roupas infantis. E agora, qual é o pior cenário? Ou seja, como que fica a vida desse cliente se ele não resolver esse problema com você, se você não vender esse produto ou serviço? Ah, Augusto, esse cliente ele não vai ter a autoestima que ele quer. Esse cliente não vai passar a imagem que ele almeja. Então isso é muito importante você saber o cenário de dor e o cenário de prazer. Por quê? O que é a venda? A venda é a transição de um cenário de dor para um cenário de prazer. Eu chamo de vida gigante. Né? Então, assim, como é que você sai de um problema para uma vida gigante? Eu preciso ter essa clareza. E é o seguinte, qual é o grau de urgência para resolver esse problema? Ah, isso aqui, cara, é essencial para você entender os teus produtos. Por quê? Eu não consigo suportar nem mais um minuto esse problema. Quer ver uma coisa? A fome. O iFood, ele é muito inteligente, porque ele manda a propaganda para você 11h30 da manhã, que é quando o teu estômago já tá roncando, tipo assim, eu olho meu celular, quando eu vejo, já tem ali o push do iFood, né? Então, isso é massa, porque eles vão lá, não posso suportar mais nenhum minuto. Então, assim, responda, essa dor que você está colocando, dá para suportar? É muito urgente? Urgência baixa, baixa urgência ou nenhuma urgência? Se não for nenhuma urgência, cara, eu sugiro você a revisitar o seu portfólio de produtos. Você olhar quais são os produtos que você está fazendo. Por quê? Senão não faz sentido você resolver aquilo ali. Por que ainda não deu certo? Ou seja, por que esse cliente ainda não resolveu o problema sem você? E aí outra pergunta é, se ele já tentou resolver esse problema, por que agora vai? Ou o que eu quero dizer disso do agora vai? O agora vai é, qual é o seu diferencial? O que você entrega de produto ou serviço para ele que você vai resolver a vida dele? E aí assim, qual é a dor do seu cliente? O que você pode entregar para essa dor? Qual é o desejo desse cliente? O que você pode entregar para ele? Depois que você fez isso tudo, existe uma coisa chamada prova social. A prova social ela é extremamente importante para você porque mata as objeções de isso não dá certo. Imagina que você está olhando ali um lugar. Você tem um lugar com uma fila. Imagina que vamos fazer uma situação hipotética. Você é carioca como eu e veio aqui para o Espírito Santo. E aí você chega aqui e você vai para um restaurante. Você quer comer, está com fome, ok? E aí você tem dois restaurantes. Um restaurante cheio, um restaurante vazio. O que você vai fazer? Muito provavelmente você vai no restaurante cheio. Por quê? Se tem muita gente naquele restaurante, quer dizer que aquilo dá certo, aquele restaurante funciona. Então, assim, é extremamente essencial você colocar depoimentos de cliente, porque isso te dá elemento de credibilidade. E aí é o seguinte, onde está o seu cliente ideal? Quais são as páginas que ele curte? Quais são as palavras-chave que ele busca no Google? A gente vai falar disso mais lá na frente, mas por quê? Dependendo das palavras-chave que ele busca, você pode colocar hashtags. Quais são os blogs que ele visita? Quais são os perfis que ele segue no Instagram? Vocês estão percebendo que a gente está meio que brincando de Globo Repórter? É mais ou menos isso que a gente vai fazer com o nosso cliente. E quem são os seus principais concorrentes? Vocês têm noção quem são os seus principais concorrentes? O que eles estão fazendo? Por que as pessoas comprariam de você e não dele? E aí eu te falo, qual é o diferencial competitivo? Respira. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito conteúdo. E aqui a gente vai disponibilizar para você no YouTube da Prefeitura de Vila Velha. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que você vai receber tanto esse material que eu estou falando para você, com todos os slides, com todas as perguntas e com ferramentas para que você aplique no seu negócio. Lembrando do nosso compromisso, não adianta só você absorver a minha informação, você vai precisar colocar em prática.
Eu tô aqui para dizer para você não desistir do teu negócio. Tô aqui para você dizer para não desistir do teu sonho. A competência que todo empreendedor precisa ter é resiliência. Resiliência é a característica que a física dá para materiais que sofrem grande pressão e sempre voltam para o lugar. Eu tô aqui para dizer para você continuar. Vai ser difícil, vai. Mas nós, Prefeitura de Vila Velha, estamos aqui para sonhar o teu sonho junto e fazer de você um verdadeiro gigante. Tenho certeza absoluta que a gente pôde agregar valor na tua vida. Então acompanhe nas plataformas digitais da Prefeitura as próximas aulas. Ok? Um abraço e tchau.